Nós estamos numa série de mensagens, essa é a terceira mensagem, e ela encerra no domingo que antecede a conferência. Essa série de mensagens ela tem como tema Equipando os Discípulos, e a ideia é trazer palavras que ela vem equipar a igreja para verdadeiramente ter uma vida transformada e ser um crente vencedor. Nós já falamos aqui sobre novo nascimento. Se você ainda não escutou essa mensagem, pode ir lá no YouTube da Comunidade Teleios. Acho que é fundamental essa mensagem para qualquer cristão hoje. Semana passada falamos aqui sobre o poder da palavra de Deus, pastor Edmar. E hoje eu quero falar sobre a oração. Se nós queremos ter uma vida cristã bem-sucedida, a nossa vida de oração precisa ser bem-sucedida. E se há uma luta na vida cristã, é ter uma vida, o hábito de orar. A oração, ela é a maneira como Deus se relaciona com seus filhos e os seus filhos se relacionam com Deus. Nós encontramos em toda a Bíblia a prática da oração. Então, as Escrituras deixam claro que a oração é fundamental, é necessária. Do início ao fim das Escrituras, você vai encontrar, e é um dos assuntos, ou uma das práticas mais feitas nas Escrituras. Grandes batalhas foram vencidas por oração. O avivamento em Pentecostes chega por oração. Ou seja, a oração era comum. Jesus ensina sobre a oração, Mateus capítulo 6. É quando ele aborda sobre a oração, mas em outros momentos ele também aborda a respeito da oração. Jesus praticava, tinha uma vida de oração. Tanto que a Bíblia deixa claro que ele começa seu ministério orando, ele exerce o seu ministério orando, e ele termina o seu ministério orando, inclusive na cruz. No meio da dor ele ora. E a oração não é apenas um assunto nas Escrituras, mas é uma prática fundamental da vida cristã. A oração, ela é como o ar para uma pessoa que respira. Ou seja, se não houver o ar, eu não sobrevivo. E na vida cristã, se não houver oração, você não sobrevive. Leonard Ravenhill, ele diz: se nós fracassarmos na oração, fracassaremos em toda a frente de batalha. Então a oração ela é fundamental para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, ensinar sobre a oração. E quero me basear no próprio ensino de Jesus. No capítulo 6, na verdade, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu sempre digo isso porque eu acho isso fundamental para você entender a respeito do reino de Deus. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é um discurso de Jesus, que ele fala sobre o reino de Deus. E o capítulo 5, 6 e 7, Mateus ele destrincha, ele deixa claro, né? João não cita como Mateus escreve, Lucas não escreve como Mateus escreve, Marcos muito menos. Mas Mateus foi muito meticuloso ao escrever sobre o Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele tem um propósito muito claro, que é falar sobre o reino de Deus. E quando Jesus apresenta o reino de Deus, o Sermão do Monte é como se fosse uma constituição do reino. São as leis do reino. O Sermão do Monte, ele diz como o reino funciona.
Por isso que o Sermão do Monte ele é tão impactante quando você o lê. Porque ele é completamente oposto à prática comum da vida desse reino. Aí Jesus vem, estabelece o reino dele e mostra sobre as leis desse reino, como esse reino é regido. E ele, no capítulo 6, tem um momento que ele fala sobre a oração. No versículo 5 em diante, vamos ler lá. Ele fala algo interessante, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então Jesus, eu fico pensando, se Jesus falou sobre oração, é porque é importante. Não podemos negligenciar isso. Mas primeiro Jesus, ele ataca uma prática errada da época. Ele diz, olha, não seja como os hipócritas, que ficam querendo se aparecer com orações robustas. Isso quem fazia era muito eram os fariseus, e eles se colocavam assim, né, na frente das pessoas e faziam orações bonitas, longas, né? Ele fala, não seja como os hipócritas, que fazem isso, mas para se aparecer, mas sem conteúdo de fato. Aí ele fala, não, você quer orar? Entra no teu quarto, em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele está falando de relacionamento. Ele não está falando que a oração ela deve ser algo para externar alguma coisa, mas a oração está falando de algo de intimidade com Deus. E aí ele diz uma coisa interessante, porque ele fala assim, olha, e quando vocês orarem, não sejam como os pagãos. Primeiro ele ataca o sistema religioso judaico. Mas agora ele também está falando da influência pagã. Ele fala assim, ó, que ficam repetindo, porque acham que se repetir muito, você vai ser ouvido. Ou seja, é comum, né? Ficar lá fazendo rezas repetidas, falando as mesmas coisas, né? E achando que se você fizer 20 vezes isso, 30 vezes isso, 40 vezes isso, Deus vai te ouvir. Ele fala assim, não. Está errado também isso. E essa prática você percebe em várias religiões, né, pelo mundo. Ou seja, não se preocupe com a essência, né? Se preocupe com a performance. E aí ele vem e ensina sobre a oração. Aí no versículo seguinte, ele diz, versículo 9, vocês orem assim. E aí ele ensina, eu acredito que a oração mais conhecida de todas, que é a conhecida oração do Pai Nosso. Dificilmente alguém não saiba essa oração. Vamos ler em voz alta? Vamos? Na hora que eu começar, você vai comigo? 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E vamos encerrar o versículo 14 e 15. E aí ele diz assim, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial
não lhes perdoará as ofensas. Do versículo 5 ao versículo 15, é uma ideia só. E aí Jesus começa a falar sobre a maneira certa de orar. Jesus, ele ensina os seus discípulos como orar e ele contrasta com as orações vazias dos fariseus. Ele fala, não, eu vou mostrar para vocês como vocês devem orar. E o Pai Nosso, ele não é apenas um modelo a ser replicado, repetido, né, que chega a um ponto que você nem sabe mais o que você está falando e você só repete. Mas ele é um modelo que revela o coração de Deus e como nós devemos caminhar em oração. A oração, ela também molda as nossas palavras, a nossa visão e até a nossa maneira de enxergar o próximo e o mundo. A oração do Pai Nosso, ela pode ser orada, né? Pastor, então está errado orar o Pai Nosso? Não, não está errado orar o Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, em essência, ela é um modelo de oração para nós. Porque quando nós falamos de oração, o grande problema da maioria das pessoas não é não querer orar. O grande problema da maioria das pessoas é porque elas não sabem orar. Então tem gente que fala assim, eu oro, mas eu oro em espírito. Eu oro aqui. Fico em pensamento. Não, isso não é oração. Né? Tem gente que fala assim, eu oro, mas ela é rapidinha, porque eu falo algumas coisas, né? Eu vou lá e falo, Deus, obrigado, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, e aí chega uma hora que eu não tenho mais assunto, quando eu vejo, passou 3 minutos, acabou a minha oração. Muitos também, às vezes, ouvem falar que pessoas oram 1 hora, 2 horas, 3 horas, na cabeça dele fala assim, meu Deus, que tanto assunto ele tem. Como que alguém consegue orar 1 hora seguida e eu vou lá, ajoelho, oro, quando eu vou ver, passou 5 minutos, eu não tenho mais assunto, fica aquela coisa, parece um grilo, eu e Deus ali e acabou. Ou na rotina, né, da grande maioria das pessoas que é acelerada, ela fala que ela não tem tempo para orar, então ela faz aquela oração rapidinha, aí Deus obrigado, né, Deus abençoe. Às vezes ele está tão cansado, quando ele vai orar à noite, fala, Deus abençoe o diabo, né, aquela coisa assim meio confusa, não sabe mais o que está falando. Então, eu creio que o grande problema das pessoas não é não querer orar. Eu creio que o grande problema das pessoas é não saber orar. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela é como se fosse um GPS. Um GPS funciona como? Você vai lá no aparelho, eu quero chegar em Campinas. Eu ponho lá o endereço e ele me dá a rota certinha que eu devo caminhar. Ou seja, eu já saio daqui sabendo o caminho que eu vou fazer, o trecho e aonde eu vou chegar. A oração do Pai Nosso, ela é exatamente uma rota, um roteiro de oração. Né? A cada frase dela, você pode trabalhar ali, né? Eu até oriento, antigamente, nós usávamos muito, isso há muitos anos atrás, nós usávamos, deu problema também, né? Pelo jeito. Hoje é para testar a nossa paciência, mas fica tranquilo, gente, da técnica, eu entendo. Mas, voltando, e onde que eu estava agora? Isso. A oração do Pai Nosso, ela é exatamente um modelo onde eu posso trabalhar a cada versículo e colocando ali elementos para a oração. Então vamos ler de novo o versículo 9. Jesus fala assim, vocês vão orar assim. E aí ele começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja
o teu nome. A primeira coisa, Jesus, quando ele vai ensinar sobre oração, para nós, isso é muito comum, mas no contexto judaico, se você olhar principalmente no Antigo Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. E aí Jesus, quando ensina sobre a oração, ele já começa a oração quebrando um paradigma, que isso foi uma afronta para toda a religiosidade daquela época. Ele começa a oração dizendo, Pai nosso, que estás no céu. Ele não começa a oração dizendo, Senhor grandioso, onipotente, excelso, glorioso, como muitos faziam. Mas ele começa deixando claro que a oração, ela não é algo para você fazer, para você manifestar sua religiosidade rasa. Mas a oração é para manifestar o seu relacionamento com Deus. E por isso ele começa dizendo, Pai nosso. E eu acredito pessoalmente que isso é uma referência clara à última profecia do Antigo Testamento descrita lá no livro de Malaquias, que é o último versículo do Antigo Testamento, a última profecia, que foi dada 400 anos antes de Jesus nascer, que dizia que Deus restauraria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, deixando claro e apontando para a obra redentora de Cristo. Então, quando ele começa a falar sobre o Pai Nosso, ele está falando de um Deus relacional, um Deus amoroso, um Deus acessível. Porque muitos, às vezes, quando oram, mas acham que Deus é um Deus que está no trono, só esperando uma falha nossa, para que no momento que a gente falhar, Deus descer um raio sobre a nossa cabeça. Que eu oro, mas eu oro a um Deus distante, e que eu não consigo me relacionar com Ele. Porque quando nós não temos intimidade, o nosso relacionamento, deixa eu trocar, o nosso linguajar, a maneira como nos comunicamos, fala muito a respeito de o quanto nos conhecemos. Né? Então, não é um problema algum quando eu vou falar com a minha esposa, falar assim, amor, é isso aqui, começar a frase falando isso, porque mostra que a gente tem uma intimidade. Agora, se eu for no posto de combustível e a moça vem colocar combustível, chamar ela de amor, isso pode trazer um problema grande para mim. Principalmente se minha mulher estiver dentro do carro. Mas isso não é comportamento comum. Né? Chamar outra pessoa de uma forma muito carinhosa, que é algo que eu faço exclusivamente com a minha esposa, no qual eu tenho intimidade. Então, o Pai Nosso, ele justamente está falando de um Deus relacional, de um Deus amoroso, de um Deus que é acessível. E o que eu acho interessante na oração de Jesus, esses elementos são fundamentais, que ele começa dizendo, Pai Nosso. É uma oração que começa apontando para o céu e não para nós. Porque qual é o erro da vida de oração de muita gente? E por isso que muita gente não consegue desenvolver uma vida de oração. Porque a oração é centrada nela. Nos seus desejos, nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas deficiências, nas suas lutas. Então ele começa a oração dizendo, eu preciso disso, porque eu estou necessitado disso, porque eu preciso de restauração no meu casamento, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo outro. E aí Jesus fala, olha, ele começa dizendo e apontando que a oração é para falar com Deus que está no céu. E não para o homem que está na terra. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele fala assim, Pai Nosso.
Por que ele não fala meu Pai? Ou Pai meu? Porque ele está falando que a nossa fé, ela é comunitária, ela nunca é individual. Quando ele fala Pai Nosso, ele está falando que nós fazemos parte de uma família. A fé cristã, ela nunca é individual, ela é coletiva. O desenvolvimento da fé cristã, ela nunca é individual, ela é coletiva. Ou seja, eu estou me relacionando com Deus, mas esse Deus não se relaciona apenas comigo. Ele se relaciona conosco, com a igreja, com o seu corpo, com os seus filhos. É interessante que quando, em Atos capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo, ele não derrama o Espírito Santo sobre o indivíduo, ele derrama o Espírito Santo sobre o coletivo. Por isso que eu sou um ferrenho, mas assim, um ferrenho crítico de qualquer pessoa que se levanta contra a igreja e dizer que não há necessidade da igreja, que eu posso desenvolver minha fé no individual, no secreto, sozinho em casa, e que eu não preciso de igreja, porque eu não preciso estar junto de gente. E eu quero te dizer, se isso está no seu coração, isso no mínimo é diabólico. Porque as escrituras não me ensinam isso. Todo o meu desenvolvimento da fé cristã, ela é desenvolvida no coletivo e nunca no individual. Por isso a igreja, por isso a comunidade é tão importante. Por isso pertencer é tão importante. Por isso participar é necessário. O Pai, ele não é meu. O Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu. Ele aponta para um Deus soberano que está acima de nós, mas ele é próximo. Ele aponta para um Deus todo-poderoso. E é interessante que ele continua, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração ela fala sobre reverência e adoração e glória ao seu nome. Não é porque é Pai e eu me relaciono de forma mais íntima e pessoal que eu perco temor e reverência. Você lembra de uma música da Xuxa que falava o cara lá de cima? Tem gente que hoje quando vai orar fala assim, porque, como que é? Ora e se refere a Deus como você. Não, você não encontra nas escrituras, antes do relacionamento com Deus, um termo de respeito, de honra, Senhor, soberano. Isso mostra reverência. Isso mostra como deve ser a nossa oração. Nós estamos chegando diante do Todo-Poderoso. Eu estou falando com o Rei dos Reis. Quando Isaías tem uma visão da glória, ele fala assim, sabe qual é a visão? Morri. Porque ele sabia que ele era um homem pecador. E que ele estava diante do Deus Santo. E que a sua vida estava em risco. Quando Esther vai entrar diante do rei, que nem era crente, nada, mas era a maior autoridade, e ela sabia que se ele não a recebesse, ela estava destinada à morte. Porque ela sabia a importância da reverência. E nós estamos vivendo num tempo onde está se perdendo completamente isso em todos os sentidos. Inclusive na oração, isso reflete muito como é o coração de muitos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No versículo 10 ele diz assim, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração aponta para Deus, fala de um pai que se relaciona. Então, nesse momento, é o momento que eu vou orar a Deus, ao meu Pai. Eu vou me relacionar com Ele, eu vou engrandecer o nome dEle.
Mas aí eu continuo na minha oração dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É interessante, esse texto ele quebra completamente, ele desqualifica 90% das orações que a maioria das pessoas fazem. Porque a oração é sempre para saber a vontade de Deus e não para Deus saber a nossa vontade. A oração é sempre para me submeter à vontade de Deus e não para que Deus se submeta à minha vontade. A maioria das pessoas que oram completamente errado, porque elas oram achando que Deus é o Aladim, lá, o gênio da lâmpada, onde ele pode obrigar aquele gênio a fazer as suas vontades. Eu já vi pastor pregar e falar: olha, você tem que orar e colocar Deus na parede. Falar: Deus, se o Senhor não me der, eu vou fazer alguma coisa. Se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me fizer isso, eu vou abandonar meu casamento. Você está pensando que você é quem? A oração é o momento, na verdade, onde eu me coloco diante de Deus e eu submeto meu coração à vontade de Deus e que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida e não a minha. Por isso que a oração precisa ter cruz. Porque a oração não é para eu exigir que Deus faça algo para mim, mas é para que eu me submeta para fazer algo para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vem o teu reino. Fala do desejo do avanço de Deus, de uma transformação pessoal, social e espiritual. Eu quero o teu reino. Eu não falei aqui sobre o Sermão do Monte, que fala sobre as leis, as regras do reino. Então, na verdade, a minha oração, e toda vez que eu oro: Senhor, manifesta o teu reino. Eu quero saber qual é a tua vontade. Eu quero saber como que funciona, para que aqui na terra se manifeste do mesmo jeito. Mas o problema é que a gente quer fazer o céu funcionar como a gente quer. E que Deus faça, porque parece gente mimada. Por isso que a gente trabalha tanto essa questão de maturidade, porque está cheio de crente mimado. Que quer que Deus faça do jeito dela, ele não pode ser contrariado. Porque se Deus não fizer, Deus, eu vou sair da igreja. Quem perde com isso? Acho que Deus está perdendo alguma coisa. Não, vou fazer, porque aí a Bíblia fala que Deus vai lá, aí o pastor vai atrás da uma ovelha perdida, porque ele vai deixar as 99. Não. O pastor vai atrás de ovelha. Mas o pai não vai atrás do filho. O filho pródigo, o pai não foi atrás dele, ele que teve que voltar para casa. Se você é ovelha, você se perde, mas se você é filho, você volta. Essa é frase de Instagram, hein? Pode anotar e colocar meu nome, viu? Crente birrento. Nós vamos orar. A oração, ela não é apenas eu liberar palavras, mas para eu entender o coração de Deus. Vem o teu reino. É para mostrar qual é a prioridade. E a prioridade não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não é uma oração centrada no homem, mas é uma oração centrada no céu. Eu quero saber qual é a vontade de Deus, como que funciona o céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, como no céu. E não é assim no céu, como na terra. Porque nós somos agentes do reino. E nós precisamos refletir o céu na terra. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de cada cristão. Eu vou refletir o céu na terra. Por isso que eu gosto de pregar de forma expositiva e tenho sido muito intenso nisso, porque eu acredito que é a melhor maneira de nós aprendermos a refletir o céu na terra. Sermão do Monte, eu acho que ele precisa ser pregado expositivamente todinho.
Porque como que é na terra? Na terra diz que se o meu inimigo fizer alguma coisa contra mim, eu tenho o direito de fazer algo contra ele. Vingança. Se alguém falar mal de mim, eu tenho o direito de falar contra ele. Se alguém me caluniar, eu tenho o direito de fazer isso. Agora, como que é no céu? Ore pelo seu inimigo. Ore por aqueles que te perseguem. Abençoa aqueles que te maltratam. Você sabe por quê? Porque a oração é para quebrar nosso ego. A oração é para quebrar o nosso eu. Perceba que até agora, Jesus não pede nada. Se você orar esses elementos, você já gastou 10 minutos da tua vida orando, e você ainda não falou de você. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Um elemento fundamental da oração é que na oração você coloca a sua confiança no Senhor. É interessante que qual que é o grande mal dos dias de hoje? Sempre foi um problema, mas hoje está em evidência. Qual é o grande mal dos dias de hoje no que diz respeito à saúde mental? Hoje eu vou tocar numa ferida muito forte hoje. A ansiedade. E o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Os remédios ansiolíticos são os mais vendidos no mundo. As clínicas de terapia estão lotadas de ansiosos. Mas com um devido cuidado aqui, não desqualificando a dor de ninguém. Mas a ansiedade, no contexto primário, nada mais é do que preocupação com o futuro. Isso é ansiedade. Ansiedade é, eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como eu vou fazer para pagar minhas contas, eu não sei como eu vou fazer para criar meus filhos, eu não sei como que eu vou manter a minha situação desse jeito, e a gente fica. E é uma realidade. É tanto uma realidade que o próximo assunto de Jesus, no próprio texto de Mateus 6, a partir do versículo 25, é só sobre ansiedade. Ele trata do versículo 25 ao 34 só sobre ansiedade. Então, se Jesus trata desse assunto, é porque ele sabia que era um assunto sério. E por isso esse elemento fundamental na oração. Dai-nos o pão de cada dia, para hoje. Não é dai-nos o pão de um mês. Não é dai-nos o pão de um ano, mas é o pão de cada dia. Para quê? Para que a gente aprenda a viver na dependência. Ele faz uma alusão ao maná do deserto. O maná do deserto, quando descia, minha esposa estava lendo essa semana, e ela estava mostrando para mim, descia pro dia uma única porção de 2 litros por pessoa. E se você quisesse guardar, sabe o que acontecia? Estragava. Você tinha que no outro dia ir lá recolher. E o pior é o seguinte, imagina estragar e a mãe, o pai, preocupado, falando, meu Deus do céu, como que vai ser amanhã? Porque o de hoje foi bom, comemos, está todo mundo de barriguinha cheia, mas e amanhã? Como é que vai ser? Aí vinha o maná de novo, saía, recolhia, fazia, tal, daqui a pouco. E agora? Amanhã, vamos esperar. Não, mas vamos guardar aqui, né? Quem sabe Deus por algum motivo está dormindo e esquece. Não. Porque na oração, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência diária do Senhor. O pão representa a necessidade de viver. Fala do corpo, da alma e do espírito, não é do pão literal. Mas sabe o que é interessante? Ela também mostra que não deve ser uma oração
egoísta. Porque ele fala assim, dai-nos e não dei-me. Mais uma vez aponta para o coletivo. Senhor, me abençoa. Mas não só me abençoa, nos abençoa. E me abençoa para abençoar outros. Ou seja, eu não sou egoísta ao ponto de achar que eu quero só a bênção de Deus e eu só vou ficar agarrado com a bênção de Deus e é só para mim e que os outros se lasquem. Sabe que na Bíblia o entendimento de coletivo era muito forte. A gente veio numa época, por conta da nossa estrutura de vida, que o individualismo é valorizado. Na época bíblica, o individualismo era sentença de morte. Por que as famílias eram grandes, viviam tudo juntos? Porque um protegia o outro, era uma questão de sobrevivência também. Um cuidava do outro, um protegia o outro, e você tinha ali um pequeno exército que guardava aquele lugar. Por isso que viver no coletivo era fundamental. Quando você olha o livro de Atos, a igreja lá, a Bíblia diz, não havia necessitado algum. Por que não havia necessitado algum? Porque o coletivo funcionava. Agora, há necessitado porque existe egoísmo, individualismo. Eu não estou pregando aqui socialismo, marxismo. Não estou dizendo isso. Mas nós, como igreja, nós precisamos ter uma mentalidade de coletivismo. De um ajudar ao outro, um dar suporte para o outro, um estender a mão para o outro. 2 é melhor do que 1, diz o texto. Por quê? Porque tem melhor resultado do seu serviço. Se um cai, o outro levanta. Se um está com frio, o outro aquece. Ontem nós estávamos ali almoçando, na hora do almoço. Ontem nós viemos aqui num grupo de 20 pessoas, mais ou menos. Convoquei o pessoal, os irmãos se dispuseram, começamos cedo. Aí o irmão Henrique preparou um churrasco. Aí nós fomos almoçar, todo mundo ali sentado, meio que no chão, porque não tinha nem onde sentar, estava uma bagunça, a gente tudo comendo. E aí alguém conversou comigo e falou assim, pastor, a gente tem falado muito, eu tenho falado muito hoje sobre igreja real e a igreja virtual. E tem muita gente que fica atrás de igreja virtual, aquela coisa de... mas a igreja real, ela é outra coisa. Não tem nada a ver com o que você vê na internet, conferência. Isso não é igreja real. Não se encante com isso. Você vai se frustrar com isso. A igreja real é isso aqui, o dia a dia. De gente real, de carne, gente santa, mas que tem problema, gente que tem dificuldade, gente humana. Isso é igreja real. Igreja real, ela não vive de conferência, de holofote, de like de internet. A igreja real, ela vive do dia a dia. De ajudar uns aos outros, de atender os necessitados, de orar um pelos outros. E de, às vezes a gente está aqui, numa grande festa, glorificando a Deus, com um telão maravilhoso. Daqui a pouco a gente está tudo aqui varrendo cadeira, limpando. Como os irmãos ontem estavam tudo sentado ali comendo. E a gente conversando, aí comentou, pastor, isso é igreja. Aí a pessoa falou assim, pastor, a gente parece aquela igreja de Atos. Fica todo mundo aqui comendo igual, sabe? Não tem trono, não tem... O título não é algo que me envaidece. Por quê? Porque a visão do coletivo. Pastor, eu oro, dá 3 minutos, eu já não tenho mais assunto. Sabe por quê? Com todo respeito, para você ver como a sua vida é tão sem graça, que não tem assunto sobre você. Por isso que você tem que orar pelos outros. Começa a orar pelos outros, interceder pelos outros, orar pelos outros, se preocupar com os outros, você vai ver que você vai passar horas orando. Mas eu oro, dá 5 minutos, não tem mais assunto também, a sua vida é isso. Deus abençoe, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo, chega uma hora não tem mais assunto para você. Porque é uma oração centrada em si mesmo. Agora, quando nós oramos pelos outros, abençoamos os outros, intercedemos pelos outros, entendemos a necessidade do outro, intercedemos e clamamos pelo outro.
Hoje de manhã estava em oração, intercedendo pela vida de um casal que está passando necessidade extrema. Aí eu sei de um outro irmão que fez um exame e que pode ser que ele tenha uma doença. Irmão, Deus abençoe esse irmão, está passando por esse terror na vida, essa angústia, que não seja nada em nome de Jesus. Aí tem um casal que eu conheço, que está passando uma crise danada no casamento, pensando em divorciar. Senhor, abençoe esses irmãos, oh Deus, entre com provisão, ajuda. Aí eu sei que o irmão lá está desempregado e que as contas estão chegando, ele precisa de recurso. Senhor, em nome de Jesus, ajuda o irmão, abre uma porta, traz uma provisão. Sexta-feira tem a reunião de oração, e aí, sexta agora, encontrei um irmão, falei com ele, irmão, e aí, consegui emprego? Ele falou, pastor, consegui, graças a Deus, aquele dia na oração que o senhor chamou e perguntou para mim, eu estava desempregado e nós oramos ali, Deus foi lá e abriu a porta. Falei, glória a Deus por isso. É a oração do coletivo, é a oração de intercessão, é a oração, sabe? Se nós falássemos menos na vida dos outros e orássemos mais, nós seríamos mais saudáveis. Tem gente que só sabe falar da vida dos outros e não ora. Irmão, eu vim contar aqui um negócio para você, mas é para a gente orar. Aí ele conta toda a fofoca, mas não ora. E se caso você fizer isso, você tem que fazer 2 orações. Ora pelo irmão, depois ora por você. Você é fofoqueiro. No versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixa eu falar para quem está com o nome no Serasa, não é para isso não, tá? Tem irmão que está com o nome no Serasa, ele olha aqui e fala, aleluia, Deus, perdoa, limpa meu nome. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus pode trazer uma provisão para você pagar a conta lá. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Não é essa a intenção de Jesus. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa fala de uma confissão sincera que revela a nossa falência espiritual. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu tenho dificuldade. Me perdoa. 1 Pedro diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas se nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ou seja, quando eu chego diante de Deus, eu tenho que chegar de forma sincera. Senhor, olha, eu estou triste. Senhor, eu não estou bem com isso. Senhor, há uma realidade na minha vida. Perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas. Assim, e aí ele coloca um condicional aqui, muito forte. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Guarda o que eu vou te dizer. Perdão recebido e perdão concedido andam juntos. Eu não posso pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar. Ou eu até posso, mas sempre vai ser um condicional. Porque uma fé viva, ela se manifesta em relacionamentos restaurados. Olha o versículo 14 e 15, que está dentro do contexto. Pois, abre aí o texto, capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Repito, perdão recebido e perdão concedido caminham junto.
Por quê? Porque a fé viva se manifesta em relacionamentos restaurados. Olha aqui para mim. Lembra que eu falei, quando você chega diante de Deus, é para Deus revelar o seu coração? Deixa eu ensinar algo aqui muito interessante. Eu amo esse simbolismo. Eu já falei isso em um certo momento, que o tabernáculo lá no deserto, ele também ensina sobre a oração, ele é um caminho de oração. Desde a primeira porta, e cada elemento do tabernáculo, ele aponta para uma maneira de você orar. Pois eu ensino sobre isso outro dia. Primeira porta, né? Aí quando você entra no pátio do tabernáculo, você ia encontrar, a primeira coisa seria o altar de sacrifício, que é onde se sacrificavam os animais. Ali representa o sacrifício de Jesus na cruz, aponta para o próprio Jesus, que a oração deve apontar para Jesus, sempre. Depois do sacrifício, você tinha a pia de bronze, ainda no pátio. E a pia de bronze era onde os sacerdotes se lavavam. E é interessante que a pia era de bronze, bronze polido, ele se torna um espelho. Então, no momento em que a pessoa ia se lavar, quem que ela se encontrava? Com ela mesma. E na hora que ela se lavava, ali mostrava para que revelasse quem ela era de fato. E quando você entrava ali no primeiro ambiente fechado do tabernáculo, que era o lugar chamado Santo Lugar, que era uma tenda completamente fechada, sem janela alguma, ou seja, sem luz externa alguma, a primeira coisa que você encontrava do lado esquerdo era o candelabro, conhecido como menorá, com 7 lugares para sair luz. Que isso aponta para o Espírito Santo. Ou seja, quando você entra no santo lugar, o Espírito Santo que começa a iluminar você. Isso mostra sobre a oração e como deve ser a nossa vida. Então, a oração, ela tem o propósito de também Deus trazer o entendimento sobre o nosso coração. Quando era para se lavar ali, era um momento onde você poderia falar, você pode falar, Senhor, se há algo ruim no meu coração, se há algo de errado, limpa. É na oração onde nós somos confrontados por Deus e Deus revela o nosso coração e fala, olha, a inveja. Senhor, eu estou mal, mas eu estou mal porque eu, na verdade, para ser sincero, a culpa não é do outro, a culpa é minha, porque eu sou invejoso. Senhor, me perdoa, porque na verdade eu estou mal, porque eu também errei nisso. Para os outros, às vezes nós não admitimos todas as nossas falhas, mas para Deus, Ele já conhece. A gente só precisa ser sincero. Sabe? E aí ele continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou do maligno. É nesse momento na oração, em que eu busco o livramento do Senhor. É nesse momento que eu reconheço a minha fragilidade diante de Deus. Senhor, livra-me do mal. Salmo 103, 14, eu gosto desse texto, porque ele diz assim, Senhor, Tu sabes e conheces a nossa estrutura e sabe que eu sou pó. Olha aqui. Sabe o que eu acho interessante no modelo de oração bíblico? Que é completamente contrário ao modelo de alguns que oram. Tem algumas pessoas que chegam para orar diante de Deus, mas ele parece o Superman, o Capitão América, o Hulk e o Thanos junto. Ele ora como se ele fosse invencível. Entendeu?
Pode vir que aqui comigo não é assim. Pode fazer isso porque eu chuto capiroto, eu faço isso porque eu não tenho problema, porque eu não tenho pecado, porque isso e aquilo, porque eu sou o cara. Aí o povo olha e fala assim, uau! Parece o Superman, o Thanos, o Capitão América, o Hulk, tudo junto na mesma pessoa. Homem-Aranha, tudo junto. É a Marvel inteira com a DC Comics. É o herói, é o cara. Normalmente são esses que depois a gente descobre. Como aprontava. Nossa, mas caiu, fulano fez isso. Nossa, o que aconteceu? Aconteceu que na verdade revelava muito. Não sou pó. Senhor, livra-me do mal. Senhor, me ajuda. Sabe por quê? Porque nós não podemos ignorar que existe o mal. Nós não podemos ignorar que existe gente ruim que trama contra as nossas vidas e que a gente não tem controle sobre isso. Só Deus para nos livrar. Tem gente que torce por nós. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem gente que também torce contra você. Eu não fico preocupado com isso. Mas eu oro, Senhor, livra-me. A minha oração, Senhor, livra-me. Livra-me de gente ruim, livra-me de gente errada, livra-me de gente safada, sem vergonha. Eu oro pelas minhas filhas. Senhor, livra elas de amizades erradas. Livra elas de moleque ruim. Eu oro. Senhor, livra. Livra de homem safado sem vergonha, livra. É claro que, nesse caso com o pai, a gente dá uma ajudinha também, né? Se querer chegar, a gente já, né, Neide? A gente já, opa! Esse dia uma pessoa falou assim, pastor, imaginou o cara chegar na sua casa, aquela bermuda caída, óculos, tatuagem no rosto, e aí, assim, o que você faz? Eu falei, nada, vou levar ele para dar uma volta de carro. Vai aonde? Não, entra aí. Onde você vai? Vamos comigo. Não, Votinha. Vamos. Cato o carro, cato a Dom Pedro, vou embora. Chego lá na represa de Nazaré. Desce. Desceu, tchau, pronto, acabou. Dei o recado. Mas estou dizendo, livra-nos. Nós não podemos ignorar que existe uma situação diabólica, né? Efésios capítulo 6 fala sobre que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa oração, ela é uma batalha espiritual. Nós precisamos ter discernimento na oração. Que boa parte daquilo que passamos porque é espiritual, não podemos ignorar isso. Sabe aquele chefe que te persegue? Se você é um bom funcionário e ele te persegue, é porque pode ser um demônio. Agora, se você é um mau funcionário, ele está fazendo o papel dele, te perseguir. Mas tem situações na nossa vida que elas são espirituais, e a gente não pode ignorar. Às vezes a gente perde essa capacidade de entender que existem demônios. E perdemos a capacidade de ter discernimento, de entender que existem demônios que atuam contra as nossas vidas. E que nós devemos orar. Senhor, nos guarda, nos livra. Até hoje, eu e minha família, quando a gente vai fazer alguma viagem de carro, nós oramos antes de sair. Senhor, nos guarda, nos livra, coloca anjo. Não sei. Tanta coisa, Deus nos guarda. Ontem eu vi o avião pousando no meio da pista, os carros dirigindo. Vai que eu estou andando, tem um avião querendo pousar em cima da minha cabeça. Só Deus sabe. Senhor, me livra. Eu estendo até a minha oração hoje, me livra das multas. Senhor, me livra de gente ruim. Nós não podemos ignorar as lutas espirituais. E aí ele termina dizendo, pois é o teu reino, o poder
e a glória para sempre. A oração começa apontando para Deus e encerra exaltando ao Senhor, glorificando o nome dele. Teu é o reino, tu é a glória para sempre.